Espero que vocês estejam bem, que esteja tudo tranquilo com vocês. Onde que eu estava? Aqui. Bom, antes de começar, então, eu já corrigi, tá? Terminei de corrigir nessa madrugada as provas de vocês. Levei um tempo, li todos. Claro que isso foi bom, é importante que eu tenha demorado tanto, porque significa que os trabalhos estavam muito bons. De forma geral, os trabalhos estavam ótimos. Eu sempre falo isso, né? Essa turma do primeiro ano, tanto da manhã quanto da noite, é muito boa. Fiquei muito feliz. São trabalhos que procuraram uma profundidade. Isso é muito difícil, muito raro. Então, a turma que entrou em 2020, com todos os seus pesares, é uma turma muito interessada. Isso é muito importante. Então, os trabalhos ficaram muito bons de forma geral. Vou ver se agora, terminando a aula aqui, que eu não tenho a segunda, eu consigo já ir lançando as notas. Falta só do primeiro ano. E daí, mas em geral foi todo mundo bem. Se não me engano, foram só 2 ou 3 pessoas que não alcançaram a média. O resto da sala foi muito bem. E normalmente quem não alcançou a média foi mais porque acho que não conseguiu fazer o trabalho direito, acabou não fazendo completo. Mas nada muito grave também. E além disso, o que eu ia falar mesmo? Sim, claro, tiveram alguns trabalhos que não foram a maioria, mas é sempre bom destacar, que tá claro ali que vocês fizeram umas copiazinhas, né? Então tem uns trabalhos muito parecidos com umas coisas da internet, tem uns trabalhos muito parecidos entre si, né? Eu nesse momento estava meio sem paciência de ficar arranjando problema, então eu fiz uma vista grossa ali. Gustavo, você tem que me deixar ficar vendo o Matheus até aqui. É duro, viu? O duro que eu tô escutando o grito do Matheus daqui, quando você coloca essa imagem. Esse é o problema, tá ecoando na minha cabeça o grito do Matheus agora. Aquela voz agradável que o Matheus tem. Quem, a votação, quem tem a voz mais agradável, Paulo Roberto ou Matheus? Né? Fica aí, fica aí o questionamento. O, o, tiveram os trabalhos muito, alguns, uma minoria muito parecida entre si. Bom, eu atribuí nota, corrigi, não fiquei também arranjando muito problema, porque é aquela coisa, vocês todos, a maioria aí, o pessoal que tinha, acho que o pessoal que tinha 17 já fez 18, então são todos adultos, é duro, né? Você sabe da sua necessidade. Então, eu só acho que tem que ficar um pouco esperto, né? Porque graduação é uma questão muito sua, né? Você deve saber o que você está fazendo com a sua vida, né? Não é ensino médio nem ensino fundamental. Mas foi a minoria, né? Pelo menos que eu percebi. O resto dos trabalhos estão muito bem estruturados. Gustavo, saudade do Big Brother. Nesse negócio de fazenda eu não consigo. Não consigo. Fica muito difícil para mim. Fazenda já é um negócio meio complicado, né? Não consigo acompanhar. Porque o do Big Brother era muito mais legal. A Kimberly tá muito leitora. Fiquei muito feliz com isso. Que bom, boa biblioteca. Se puder depois ver aí, vou ver quais são as obras. Deve ter coisas muito importantes aí. Você vê o contraste, né? Enquanto o Gustavo está se preocupando com o Big Brother, a Kimberly está preocupado com a educação dela. Isso pode revelar muita coisa, né? Mas vejam, pessoal, a gente vai avançar no nosso estudo. Hoje a gente vai começar com o Poder Legislativo. Aliás, todos vocês, uma boa parte de vocês eu vi que estavam ontem na palestra. Espero que tenham aproveitado a palestra da Júlia ontem. Que tenha sido uma palestra interessante para todos vocês. Júlia é boa. Júlia sabe falar. Ela sabe muito do que ela está falando.
Espero que tenha sido proveitoso para vocês. No finalzinho do mês agora, daqui 2 semanas tem mais uma, no dia 28. Daí 2 semanas depois tem o simpósio, né? E quanto ao simpósio, não espero menos de vocês que todos vocês apresentem trabalhos, né? É aquela coisa, eu me decepciono muito fácil com as pessoas, né? E eu coloco muita esperança nessa turma do primeiro ano, que eu considero uma turma muito boa, né? Então eu fico imaginando a decepção e a dor que eu vou sentir se eu não tiver, no mínimo, uns 60% da sala que envie seus resumos expandidos, né? Senão, obviamente, minha decepção vai ser terrível, eu não vou esquecer disso nunca. E daí vocês vão ter que ter aula comigo de novo no terceiro ano, e vai ser aquele constrangimento, né? Porque eu guardo rancor, né? Não tem como. Essa é uma realidade. Então, acho que vocês todos já devem estar preparados, os seus resumos expandidos, para mandar para o simpósio. Bom, dito isso... Nossa, está muito alto esse computador. É porque está tão silêncio na sala e aí o WhatsApp fica gritando na minha orelha aqui. Bom, a gente vai avançar então. A gente está saindo do poder judiciário, do poder do poder que vocês se enquadram. E algumas noções, agora a gente vai começar a fazer uma introdução sobre o poder legislativo. A princípio eu queria dar o executivo primeiro, porque o legislativo a gente vai ver que ele tem uma diferença conceitual de poder. Não significa que ele é mais poderoso que os demais poderes, mas que ele tem uma importância, que ele tem uma importância estrutural para a estrutura da democracia. Mas, como o bimestre é muito curto, e a gente não sabe quando vai... como que ele vai se comportar, né? Deixa eu me transportar para Brasília nesse momento aqui. A gente não sabe como o bimestre vai se comportar. Eu acho que eu resolvi fazer o legislativo primeiro para não ter risco de a gente não conseguir terminar esse bimestre, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente pode pensar junto aqui sobre essa passagem do que a gente estava tratando com o poder judiciário para o poder legislativo é pensar o que é democracia, né? A gente tentar enquadrar nosso pensamento para definir o que é democracia é essencial para que a gente consiga desmistificar alguns pontos importantes quando a gente for entrar no poder legislativo, um poder muito maltratado, né? Um poder que a maioria de nós passa a maior parte do tempo reclamando dele, falando que na política não tem ninguém que preste, que nossos deputados e senadores só são estorvos para a nação, mas existe uma leve importância para a estrutura estatal desse poder, né? E eu acho que entender o que é democracia nesse momento, antes de entrar no poder legislativo, é o primeiro passo para que a gente possa desenvolver uma conversa saudável aqui sobre o poder legislativo. A gente acabou de sair de um poder, do poder judiciário, que, não sei se vocês puderam observar isso, é um poder que não tem nenhuma relação democrática. É um poder essencialmente unilateral, que não tem nenhuma estruturação relacionada com a democracia em sua essência. Por quê? O poder judiciário é um poder meritocrático, é um poder que se inicia sem resolução de representação. A função do poder judiciário definitivamente não é representar ninguém. A função do poder judiciário, além disso, não é agradar a população, né? O poder judiciário é mais ou menos igual o coordenador do curso de direito. Ele não está aqui para agradar ninguém, né? Ele está para causar problemas para vocês, né? Ou seja, o poder judiciário ele não está focado num objeto democrático. Muito pelo contrário, na verdade, o poder judiciário ele é considerado inclusive contra-majoritário. Ele tem uma função contra-majoritária.
ou contra-democrática. E o mais interessante disso é que a estruturação do Poder Judiciário dessa forma é uma estruturação teórica do início da criação da democracia parlamentar. Ou seja, o mais curioso disso é que o Poder Judiciário não democrático, na teoria originária da democracia, é feito para garantir a democracia. Isso a gente vai começar a perceber. Porque eu acho que o primeiro rompimento que a gente deve ter na nossa conversa aqui é: democracia não é aquela democracia ateniense. A gente está um pouco distante de Atenas, né? A gente está aí quase 3.000 anos distante de Atenas. A democracia ateniense, que é o direito de maioria, ela definitivamente não é o modelo democrático parlamentar, né? Isso pode ser bom ou pode ser ruim, você pode criticar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma obra que eu acho que é a melhor crítica a essa estrutura. Estrutura eu achar aqui atrás, nessa bagunça que eu tenho aqui. Ainda bem que eu coloquei a imagem do Congresso aí, que é mais organizado que minhas coisas aqui. Achei. Que essa obra aqui, A Crise na Democracia Parlamentar. E agora, hein? E agora, hein? Não vai. Que é do Carl Schmitt, que é talvez a melhor crítica já escrita a esse modelo de representação. O único problema é que o Carl Schmitt ele é secretário de Estado do Hitler. Talvez tenha algum problema, mas é a melhor crítica à democracia que a gente pode ter. E talvez seja exatamente esse sentido, não que necessariamente todo antidemocrata é um hitlerista, né? E daí eu também indico já para isso, deve estar lá em cima isso. Nossa, que bagunça, eu vou ter que reorganizar isso aqui de alguma forma, só não sei qual. Eita, que eu também gostaria que se vocês pudessem ler, mas esse aqui eu não posso exigir tanto porque ele não tem versão em português, mas aqueles que tiverem facilidade com o inglês, eu recomendo fortemente para esse estudo para vocês. Não estou encontrando. Mas enfim, é um livro que chama Democracy in What State? Democracia em que Estado? Que é um compilado de críticas democráticas fora da estrutura conservadora teológica, né? Que a gente vai chamar de fascismo, né? Apesar da crise da democracia parlamentar do Carl Schmitt ser a estrutura mais bem elaborada sobre a crítica a esse modelo democrático que a gente vai conversar sobre o nosso Estado constitucional, tem essa pecha, né? Porque o Carl Schmitt é o próximo, é um membro do Reich, né? Mas não deixa de ser uma crítica extremamente sofisticada, mas perigosa. Mas tem esse outro livro, que é um compilado de vários autores, né? Tem o Derrida, tem o Agamben, tem vários autores importantes nesse livro Democracy in What State. Se eu não me engano, ele tem em PDF. Esse que eu comprei aqui, eu tenho ele aqui, mas o problema de vocês comprarem esse livro é que ele só vende, ó, eu olhei e achei. Essa capinha aqui, Democracy in What State, como ele é um livro produzido só na Europa, você tem que comprar de fora, porque ele é editado na Colômbia, mas a loja dele é na Inglaterra. Então eu pedi, ele demorou uns 4 meses para chegar. Mas eu acho que tem em PDF. Quem tiver facilidade com leitura em inglês, eu recomendo principalmente o texto do Jacques Rancière, né, chamado Democracies Against Democracy. É sempre importante vocês terem essas leituras críticas daquilo que a gente está estudando. Não para concordar, mas para refinar o nosso argumento. São 2 obras que eu recomendaria na aula de hoje. A Crise da Democracia Parlamentar e Democracy in What State são 2 obras que fortemente eu recomendaria a leitura para vocês. O Crise da Democracia Parlamentar, normalmente você vai encontrar ele em espanhol,
mas se você fuçar bem, eu vejo pelo rostinho de vocês, jovens, tão bem formados na tecnologia, que devem ter muita facilidade para encontrar livro pirata na internet. É porque o Crise da Democracia Parlamentar, da editora Escrita no Brasil, uma boa tradução, parou de editar faz alguns anos. Mas ainda assim, vale a pena. Eu fico recomendando esses livros para vocês na esperança que vocês vão ler. Tá? Eu não estou só falando, não. Eu realmente tenho a esperança que vocês sejam pesquisadores do direito. Né? Porque é muito fácil falar de democracia, porque a gente vive sobre ela. Né? O difícil é criticá-la. Criticá-la bem, não falar que político não presta. Fazer uma boa crítica refinada à democracia. Porque, justamente, a democracia ela é formada a partir do modelo kelseniano. Inclusive, a próxima palestra que a gente vai ter daqui 2 semanas é do Alan Shahur, que é um kelseniano, falar da estrutura, um constitucionalista muito, muito fino. Né? É um modelo muito controverso na sua estrutura. Né? A democracia ela tem esse legado formado, que não é uma democracia ateniense, que ela tem, de um lado, um poder nada democrático, que é o poder judiciário. No outro extremo, um poder autoritário do ponto de vista de majoritarismo, que é o poder executivo. E no meio disso, esse poder chamado legislativo, que ele não tem características de direito de maioria. Veja que interessante. Se no poder judiciário a nossa nosso foco é um poder que não deve satisfação para o povo, um poder que deve ser estritamente legal. Né? A gente discute muito politicamente o STF, mas a discussão do STF não pode ser política. É um poder regulador de limitações da estrutura legislativa. De outro, no outro extremo, a gente tem um poder estritamente de maioria, um poder de maioria que engole qualquer minoria, que é o poder executivo. O poder executivo não tem democracia do ponto de vista liberal. A maioria ganha. Ponto. O presidente da República, o governador, é a vontade estrutural daquele tempo. Por quê? Porque o poder executivo ele serve para isso. Como ele é um poder de políticas públicas, como é um poder de administração pública, ele é um poder que representa aquele tempo. Ele é um poder temporal. O que o povo representa em sua maioria naquele tempo é a forma como o Estado será administrado naquele tempo. Então, o poder unilateral, de maioria simples, a maioria ganha. E a minoria que discorda dele? A maioria que discorda dele senta e aceita. Só que no meio disso, a gente tem um poder legislativo, que segundo a teoria da democracia parlamentar liberal, é a representação máxima da democracia. E é o centro de todo o debate democrático. Apesar de vocês aí, leitores de Montesquieu, sabem que a tripartição de poderes, ela tem o objetivo de não dar poderes maiores para nenhum dos 3 poderes. Os 3 devem ser igualmente delimitados. Ainda assim, a gente pode dizer, sim, o poder legislativo ele não é mais poderoso que nenhum dos outros, mas na teoria da democracia liberal é o poder mais importante. Ele não é mais poderoso, mas ele é o mais importante. O poder legislativo é a representação do que significa poder do povo constitucional. Né? Só que é justamente por isso que o poder legislativo não é um poder de maioria. E olha só que interessante, na teoria clássica da democracia, se o poder legislativo é a representação máxima da democracia, a democracia que a gente entende como a gente vota e a maioria ganha, é justamente o que não é o poder legislativo. Muito pelo contrário, meus caros. O poder legislativo não é formado pela vontade da maioria. Ela é formada por integração e enquadramento e abrangencimento e integração de maiorias e minorias obrigatoriamente. O nosso Congresso Nacional não é formado pelos deputados e senadores mais votados. Não é formado pelos deputados e senadores mais votados.
tanto que se fosse, né, ia ser até difícil, porque a gente tem um pico, né, de votos em deputados populares, né, e outros muito pouco votados, né. Mas se a gente não tem aquela lista, se a gente pegar a lista corrida, né, de quem são os deputados, vai ter deputado que vai ter uma expressão muito pequena de votos, mas vai ter entrado na frente de um que tem uma expressão menor de votos. E é isso que a gente tem que entender, né? A gente vê, né? Porque, por exemplo, até coloquei aqui nossos deputados mais votados da última eleição. Em primeiro lugar, o Eduardo Bolsonaro. Em segundo, a Joyce Hasselmann. Em terceiro, Celso Russomano. Em quarto, Kim Kataguiri. E em quinto, Tiririca. Né? Ou seja, não é necessariamente a nossa vontade de representação mais bem delimitada. Pelo menos aqui, eu não tenho nenhuma vontade de representação bem determinada aqui. Depois veio um cara do Partido Novo, depois veio um monte de gente do PSL, depois veio o Marcelo Freixo do PSOL, depois veio o Sargento Farrur. Olha só que maravilha. Sargento Farrur, também o primo dele tá candidato aqui em Maringá agora. Né? Eu não tinha percebido isso, Gustavo. Não tinha reparado nessa questão. Mas veja, na verdade, o poder legislativo é um poder de representação. Então, quando a gente vai falar em democracia parlamentar, a gente está falando não de qualquer democracia, mas de uma democracia representativa. O que significa isso? Todas as estratificações sociopolíticas da sociedade devem estar obrigatoriamente representadas dentro de uma estrutura legislativa. Isso significa dizer que, bem, eu tenho uma grande parte da população que pensa X e uma parte menor da população que pensa Y. Se eu for colocar só os deputados mais votados, eu vou ter só deputados X. Então não vai ser assim que a gente vai tratar a democracia representativa. A gente vai fazer uma proporção de representação. Uma proporção de mais legisladores X e de menos legisladores Y. Para que tanto os X quanto os Y tenham sua possibilidade representativa e não só isso, para que tenham, e isso que talvez é a forma mais polêmica, é que existam meios e números proporcionais para que possam gerar a ideia da coalizão ou do consenso. Ou seja, para que a lei formulada pela atividade legiferante não seja a representação de uma vontade de maioria. Nossa, mas por quê? Porque estrutura temporal é o poder executivo. O poder legislativo é estrutura universal. A formação da lei ela é permanente. Ela não representa um tempo. Né? Pega o nosso Código Penal. Nosso Código Penal é da década de 40. Ele teve modificações, mas é uma lei permanente. O Código Penal teve muitas modificações aí ao longo do tempo, né? Até pouco tempo atrás, como fala, trair o marido, trair a esposa era crime. Até pouco tempo atrás tinha o crime de sedução, que o tipo penal era seduzir mulher honesta, era crime. Eu realmente tenho uma certa dificuldade para entender o que o legislador na década de 40 estava querendo dizer com seduzir mulher honesta. Até pouco tempo atrás, o crime de estupro era crime de representação, ou seja, só era crime se a mulher quisesse que fosse crime, então ela tinha que denunciar. E também existia um acordo, a possibilidade de, se a mulher quisesse, ela podia casar com o estuprador para manter sua virgindade intacta. E daí também o estuprador ele não era mais condenado a crime. Né? Ou seja, teve várias modificações, mas o crime de estupro permanece, né? Permanece de alguma forma. É complicado, gente. A história do Brasil é maravilhosa. No Código Civil, antes de 2002, quando a mulher casava, ela se tornava relativamente incapaz. Né? Então, se você tinha
menos de 16 anos você era incapaz, com 16 anos você ficava relativamente incapaz, fazia 18 virava capaz, se você casasse, você voltava a ser relativamente incapaz, e o seu marido era uma espécie de seu pai. Ele tinha que autorizar tudo que você fizesse. Né? Isso há muito tempo atrás, né? Em 2002 mudou. Né? Foi quando a maioria de vocês estavam nascendo aí. Mas ainda assim, a lei é feita para ser permanente. As modificações são possíveis, mas o que a democracia representativa tenta evitar é isso, que uma lei seja feita para representar uma vontade determinada daquele tempo. A lei ela tem que ser distanciada do tempo. Então, a obrigatoriedade de ter um pluralismo político dentro da atividade representativa, a obrigatoriedade de ter todas as estruturas representadas sociologicamente, ela funciona justamente para que a lei não saia pela vontade de ninguém. Ela saia pela demanda dos acordos que funcionem uma lei possível que funcione a longo prazo, né? Com a ideia de permanência e universalidade. Né? Essa é a grande questão. Né? Então, eu sou um democrata radical, né? Eu acho que a democracia tem que ser levada muito mais a sério. E essa questão, por exemplo, existem debates, por exemplo, no sentido de que não tem que misturar religião com política, a bancada evangélica é muito perigosa e é muito grande. Eu discordo totalmente. Apesar de eu não concordar com quase todas as pautas da bancada evangélica, me colocar à oposição dessa bancada, a minha lógica é simples. O Brasil tem uma população evangélica? Sim. Essa população evangélica brasileira ela tem uma linha não religiosa, mas uma linha de identidade político-moral. Existem determinadas formas que essa estrutura social pensa de forma parecida, passível de representação? Tem. E ela tem uma estratificação grande? Tem. Ou seja, é obrigatória a participação da bancada evangélica lá. Tirar a bancada evangélica é um elitismo terrível do ponto de vista de uma pseudo-intelectualidade política em dizer que você só pode ter pessoas com pensamento de um progressismo intelectual acadêmico dentro da estrutura política. Vejam, é aquela velha questão que eu sempre me coloco contra. Já ouvi muita gente falar, eu acho que para você ser deputado, você tinha que ter pelo menos ensino superior. Outras pessoas falam, eu acho que para ser deputado você tinha que ter pelo menos administração, ou direito, alguma coisa assim. Não, isso não, nunca. Qualquer um de nós, se representar a vontade de alguém, tem direito de estar dentro do debate público. O debate público ele não é um debate público para intelectuais. O debate público é um debate de povo. E muitas vezes, aliás, muitas vezes, esse tal debate intelectual não tem a menor ideia da realidade popular. É extremamente distanciado. Vocês estão na universidade. A universidade é um dos ápices do distanciamento social. A universidade fala de sociedade há séculos sem ter contato nenhum com a sociedade, porque a sociedade não alcança a universidade. A sociedade começou a alcançar a universidade há pouco tempo atrás e ainda muito modestamente. Né? A gente, com grande crescimento, a gente não chega aí a 12% da população brasileira em ensino superior. Né? A gente tem menos de 1% da população que tem doutorado. Ou seja, olha, é óbvio que tal estrutura intelectual não tem comunicabilidade. Então eu vou deixar a responsabilidade de uma... E é isso que a gente tem que pensar. Imagina, você vai deixar nas mãos desse éter intelectual, dessa elite de pensamento, elite em vários sentidos, né? Pode ser elite intelectual, pode ser elite financeira, o poder de representação para pessoas que não têm nada a ver com aquela representação. Não, você tem que colocar o Zé da Farmácia lá. O Zé da Farmácia é essencial para a democracia. Né? O João do Gás é essencial para a democracia. São pedras no sapato, e isso é o mais importante da estrutura parlamentar, são as pedras no sapato do que a elite política pensa por determinar na sociedade. Né? Lá no terceiro ano, a gente vai discutir no último trimestre Foucault
E como existe uma integração pequena sobre o que é sociedade e o que é subalterno da sociedade. E essa é uma realidade muito grande, né? O que se chama aqui da nossa classe, né, a classe média, ela é muito pequena em relação a toda a estrutura. Ou seja, a representação está representando quem? Representando nós. Nossa representação não pode ser a maioria. A gente não é a maioria. Como que a gente quer uma representação, que a nossa representação seja colocada? Obviamente que o meu pensamento político é obviamente a minoria do Congresso Nacional. E assim tem que ser, porque senão seria uma estrutura ditatorial. Ah, mas eu não concordo com o que o Brasil é, o que o brasileiro pensa. Tá, cara, então muda para a Suécia, porque esse é o seu país e a maioria da população pensa daquele jeito. Por isso que eu já defendi aqui, até um pessoal ficou muito confuso com essa minha, né, me perguntaram sobre, eu já falei com vocês, inclusive me perguntaram sobre um possível impeachment do Bolsonaro, e eu falo, não, nem pensar. Isso é uma loucura completa. Isso é um atentado à democracia mais uma vez. Isso não pode acontecer. Por mais que não seja o presidente que eu mais tenho simpatia, ou talvez, enfim. Mas então, é um estatuto democrático. Queira eu ou não, representando a mim ou não, ele deve ser representado. Quanto mais um deputado. Quem sou eu? Quem sou eu para dizer que tal. Não digo quem sou eu para criticar tal deputado. Isso é democracia. Agora, quem sou eu para dizer que aquele deputado não deveria estar lá? Quem sou eu para falar que o Tiririca não deveria estar lá? Entendam? As pessoas quiseram votar no Tiririca. E não foram poucas pessoas. Na última eleição, foram 453.855 pessoas. Né? Foram 465.310 pessoas que votaram no japonesinho do MBL. Que não é nem japonês, é coreano, sei lá. Né? Ou seja, muita gente representa por aquela estrutura adolescente da política. Né? Pelo videogame da política. Mas eu concordo com alguma coisa que o Kim Kataguiri diz? Nada, né? Eu já tentei ter alguma concordância com ele, busquei, mas não consegui. Só que ele não merece ser deputado? Claro que merece. Ele foi votado por 465 mil pessoas. Eu não vou conseguir ganhar uma eleição nem aqui na faculdade. Quem que eu represento? Ele representa, obviamente ele representa. Essa é a grande chave da democracia. As pessoas devem estar representadas proporcionalmente. Isso não significa que essa maioria vai ser a detentora de todo o poder político. Não. Porque a democracia vai ser formada justamente por aquela outra parte, que é a chamada oposição, que vai ser formada por outro bloco da minoria, que também não vai sobrepor a maioria. Basicamente, a gente tem que pensar assim. A coalizão, o consenso político, que é muito mal visto no Brasil, né? E você pega países aí, símbolos da liberdade, né, como os Estados Unidos, que tem o lobby, por exemplo, como uma estrutura legalizada. Né? O lobby é uma estrutura legal nos Estados Unidos, porque ele faz parte da atividade democrática. Os partidos de maioria, as bancadas de maioria, eles têm mais vantagens no debate, mas eles não têm todas as armas no debate. Ou seja, devem ceder a tais pontos. Vejam, por exemplo, o pacote anticrime. O pacote anticrime, você tinha claramente uma maioria do Congresso Nacional, nesse Congresso atualmente principalmente, que defendia o pacote anticrime. Mas ele não passou normal, ele não passou do jeito que ele chegou, ele passou com extremas modificações. Porque você não consegue, de fato, aprovar nem que a maioria queira. A minoria vai atrapalhar, porque você tem formas de barrar a vontade. Ou seja, a maioria vai ter sua vontade colocada, porém, vai ter sua vontade colocada em estruturas. Claro que isso é passível de muitas outras críticas, né? Daí vai outra indicação de um livro muito legal para vocês, que chama Constitucionalização Simbólica, do Marcelo Neves. Marcelo Neves apresenta uns conceitos do Herald Kinderman, do Niklas Luhmann, para a legislação simbólica, ou seja, para algumas formas que essa estrutura democrática acabou ajudando a criar sobre legislações que não são necessariamente representações democráticas.
É um trabalho bem legal, né? Inclusive, um dos modelos está no Crise da Democracia Parlamentar do Schmitt, que é, por exemplo, a criação de compromissos dilatórios, porque tem a questão eleitoral, né? Então, você quer que os seus eleitores votem em você, mas você tem uma obrigação ali de uma legislação, então você acaba criando uma legislação sem efeito. Obviamente que isso vai ter consequências negativas. Mas a ideia geral seria essa. A ideia geral seria a possibilidade de uma estrutura de representação, onde ninguém pode ser abandonado, né? Por exemplo, tem um deputado que eu já ouvi falando que pautas LGBT não podem estar na política porque são pautas identitárias. Exato, são pautas identitárias. E essas pautas identitárias vão estar na democracia. É óbvio. E vão ser o problema de muita gente que não concorda com ela. Só que justamente vejam, a pauta de direitos sociais LGBT é uma pauta gigantesca no Brasil. É uma pauta de maioria? Não é uma pauta de maioria, mas é uma pauta gigantesca. Então sua representação tem crescente na estrutura democrática brasileira. Bem, o cara que não concorda com isso, eu acho muito interessante falar que eu não concordo com isso, né? Como que você não concorda sobre a vida de uma pessoa? Mas enfim, tem pessoas que não concordam com isso que vão ficar incomodadas. A minha questão é, eu também fico incomodado com o cara que fica incomodado. Mas vocês, juristas, democratas aqui presentes, defenderão a possibilidade dessas pessoas que vocês detestam estarem decidindo e representando. Porque você não é o dono do mundo, né? É isso que vocês, juristas, têm que entender. Vocês são juristas, vocês são... Gustavo, o Arthur Duval se bobear, ele vai ser prefeito de São Paulo. Você tem ideia do que isso significa? Bicho, eu nunca me arrependi tanto de não ter transferido meu título para Maringá ainda. Arthur Duval. Ou Russomano. Arthur Duval ou Russomano. Vai ser difícil São Paulo, viu? Russomano aí, um cara que eu tinha muito medo. Vocês não são desse tempo, mas antigamente no SBT tinha um programa chamado Aqui Agora. Se vocês tiverem oportunidade de procurar no YouTube, é sensacional, era um programa assustador, mostrava o chupa-cabra, mostrava a criança que tinha olho no fundo da garganta, era um programa maravilhoso, né, que tinha mistérios, e também tinha o quadro da defesa do consumidor, onde aparecia o Celso Russomano humilhando funcionários de estabelecimentos comerciais, como se o funcionário do estabelecimento comercial tivesse alguma coisa a ver com o problema do direito do consumidor, né? Mas sempre foi sensacionalista o Celso Russomano, e ficava lá no caixa do supermercado xingando a caixa do supermercado e não o dono do supermercado, né? Nosso futuro prefeito aí, ou ele, ou Mamãe Falei, será o futuro prefeito de São Paulo, né? Na verdade, Gustavo, você sabe que eu acho que combina muito com o paulistano ter um prefeito chamado Mamãe Falei, tá? Na verdade, representa muito a cidade de São Paulo, se a gente for pensar bem, né? Representa muito Faria Limers. Enfim, você não sabe o que é Faria Limers? Faria Limers são algumas pessoas do centro de São Paulo que elas ficam na rua Faria Lima, normalmente de terno, tênis, terno, gravata, tênis ou patinete eletrificado ou aquele negocinho que vai para frente com uma mochila nas costas. São jovens investidores, né? É o Wall Street brasileira. São jovens investidores. Aqueles caras que na sua timeline ficam postando aqueles vídeos de como você deve ficar rico investindo em alguma coisa, né? São os Faria Limers. Bem, muito representados pelo Mamãe Falei. Não tem nada mais deprimente que um paulistano, né? Mas enfim, a grande questão aqui é essa. O âmbito democrático, e óbvio que o poder legislativo vai ser o foco da paulada, porque o poder legislativo é essa representação. É a representação de tudo que você gosta, tudo que você não gosta, né? É muito interessante porque normalmente nossas críticas vêm no poder legislativo, que todo mundo é ladrão, beleza, eu sei. Mas na verdade a maior parte dessas críticas são por conta da dinâmica política. E a dinâmica política não é o seu sonho de consumo, a dinâmica política não é sua vontade. Ela não foi criada para isso. A dinâmica política foi criada para que a sua vontade ela fosse representada, mas não sobreposta a outras vontades. Então ela deve estar presente na atividade legiferante, mas ela não vai ser o protagonista da atividade legiferante. Essa é a democracia moderna. A democracia moderna são microfísicas de vontade apresentadas dentro de uma estrutura legal.
não é uma representação de vontade. Então, de forma nenhuma, a gente tem as nossas vontades representadas na estrutura legal. Talvez esse seja o maior problema do poder legislativo. Alguma questão até aqui, meus caros? Eu queria entender por que nessa cidade chove e fica abafado. Bom, agora minha pergunta que pode definir toda a estrutura do poder legislativo para Vossa Excelência. O que é isso aqui? Isso aqui tem alguma representação? Por que eu tenho esse prédio que tem uma concha para cima e uma concha para baixo? Por que esses arquitetos comunistas fizeram essas coisas desse jeito? Por que uma concha para cima e uma concha para baixo? Qual que é o significado disso aqui? Vocês sabem me dizer? Gustavo, você está falando no privado, você está privando os demais das suas. Gustavo falou que um representa a vontade externa e outro interna. Parecido com isso, Gustavo. Muito parecido com isso. A gente tem, então, um prédio, as Torres Gêmeas brasileiras. E a gente tem ali Opa, é o contrário. Um para cima e um para baixo. Bem, isso é uma representação que só isso te explica toda a estrutura do poder legislativo. A resposta, se você quiser colar na prova desse bimestre, é só desenhar isso na sua mesa. Aqui está toda a resposta. Né? De fato, a vontade interna e externa que o Gustavo falou pode nos explicar. Ainda que eu vou tentar deixar um pouco mais facilitado para a gente isso daqui. Né? Essa abertura, uma concha aberta, ela é uma abertura popular. Né? Então, é a abertura ao povo, se a gente for pegar numa questão mais poética, representativa. É a abertura ao povo. Como assim? Significa dizer que esse prédio ele é um espaço de debate aberto ao povo. Esse prédio ele representa uma abertura cognitiva ao povo. As decisões feitas aqui dentro são em representação à população do Estado brasileiro. Né? E aqui, então, nós temos uma estrutura subjetiva do Estado. A questão subjetiva do Estado é o povo. Por outro lado, o fechamento estrutural dessa concha, ela representa uma questão objetiva do Estado. Qual que é a questão objetiva do Estado? Sua soberania. Sua soberania. Então, internamente, né, pegando o raciocínio do Gustavo, internamente no Estado brasileiro, o Estado brasileiro ele é aberto. Significa dizer que a democracia brasileira está, inclusive, tá representada aqui nessa arquitetura. Dentro do Estado brasileiro, o caráter subjetivo do Estado, do povo sob a égide do Estado, é o povo que representa esse lado né? E não por acaso que é o lado esquerdo do nosso e o lado direito deles. É bem interessante isso daí, não vai entrando nessa parte, tem um simbolismo também, Niemeyer explicou e etc. Mas esse lado representa uma abertura popular, representação popular. O outro representa
o nosso Estado do ponto de vista externo, já ainda usando os termos que o Gustavo usou, ou seja, do ponto de vista internacional. Do ponto de vista internacional, o Brasil é fechado, ele é soberano. Significa dizer que ninguém manda na gente, que nosso pacto federativo é soberano, próprio e incorruptível. Nosso pacto soberano, ele tem poder soberano interno. Nosso Estado é fechado para qualquer intervenção, né? Intervenção aqui já fazendo referência a Fernanda. Não há intervenção ao Brasil, porque aqui é fechado. Só que isso não tem uma representação só poética, isso tem uma representação objetiva. O que representa a abertura ao povo? A Câmara dos Deputados. E o que representa o fechamento da soberania? O Senado Federal. Dessa imagem, meus caros, você tem a explicação do que é a Câmara dos Deputados e o que é o Senado Federal. Câmara dos Deputados. A representação objetiva do povo. Isso que a gente está discutindo até agora. O povo representado em suas facetas objetivas de representação político, ideológico, sociológico. Quantos deputados nós temos no Brasil? Deixa eu ver aqui. Quantos deputados temos no Brasil? Alguém chuta, sem olhar na internet? Quantos você acha que tem? Quantos deputados você acha que tem no Brasil? Nada, nenhum chute. Vocês estão... Putz. Federal? Fala. Oi? Federal, Oi, né? Federal. Lá no Congresso, né? Lá no Congresso. 513. Exatamente. Nós temos 513 deputados. É um número alto de deputados. Claro que é um número alto de deputados. A gente tem muita gente no Brasil, né? Então nós temos 513 representantes diretos dentro da Câmara dos Deputados, do ladinho aberto, né? Desses 513 deputados, nós teremos blocos. É interessante aqui a gente pontuar duas questões. Existe dentro dos 513 deputados, né, os 513 deputados da Câmara, uma proporção fixa e uma proporção variável. Dentro dos 513 deputados, a gente vai ter uma proporção fixa. O que é essa proporção fixa? Quantos deputados serão eleitos por estado? Como que a gente vai fazer essa proporção fixa? A partir do número de habitantes eleitos, de eleitores de um estado, né? Então, dependendo do tamanho do estado, nós teremos mais ou menos deputados, né? São Paulo que tem mais deputados hoje no Brasil, né? Essa proporção fixa, ela diz respeito à quantidade de pessoas, né? A quantidade de pessoas. Então, se o estado é muito grande, ele vai ter muita gente. Sergipe vai ter a menor quantidade de deputados do Brasil, obviamente, porque é o menor estado do Brasil. Então, essa estrutura fixa, né? Então essa proporção fixa, ela é fixa, mas claro, ela se modifica dependendo de um crescimento gigantesco do estado. Por outro lado, tem uma proporção variável, que é a proporção de representação social, que é aquela que é definida pelo tamanho do partido. E o que é tamanho do partido? É quantos votos o partido alcançou dentro daquela eleição, né? Então, quanto mais votos um partido tiver, isso leva todo um cálculo da coligação também, mas o partido principalmente, ele vai ter uma bancada maior ou menor, né? Ele vai ter uma bancada maior ou menor. Obviamente, a maior bancada do Brasil é a do MDB. O MDB é a maior bancada do Brasil, porque o MDB recebe muitos e muitos votos, né? Mas a gente tem essa proporção variável, que ela vai mudando. Então você vai ter blocos de estado e blocos de partido. Os blocos de partido vão mudar
de acordo com a quantidade de votos, justamente pela lógica da representação que a gente falou lá naquele outro momento. Já o Senado Federal ele é bem diferente. Porque o Senado Federal ele tem um número fixo por estado. Bem, São Paulo é o estado mais populoso do Brasil. Né? Ele tem 5 milhões de habitantes na capital, 5 milhões de habitantes no interior, na capital grande de São Paulo, né? Não só na capital. Sergipe é o menor estado do Brasil. Quantos deputados tem São Paulo? Tem Sergipe? Tem 3 deputados, não, senadores. O Sergipe tem 3 senadores. E quantos senadores tem São Paulo? 25? Não, 3. Não importa o tamanho do estado. O Senado Federal ele tem um número igual de senadores por estado. Todo estado brasileiro, independente do seu tamanho, do seu poder econômico ou qualquer coisa, vão ter 3 senadores. Nossa, mas isso não seria meio injusto? Não, porque o Senado não está representando a vontade do debate estrutural popular. O Senado Federal está defendendo a estrutura federativa. A federação ela não é hierárquica quanto aos nossos estados. A proteção do Estado federativo se faz pelo Senado Federal. O Senado Federal ele tem números iguais justamente porque a sua responsabilidade legislativa é a proteção do Estado brasileiro. São os Estados-membros protegendo a soberania do Estado brasileiro. Por isso que quando você tiver uma lei, a gente vai falar de tipos de lei aqui, né, que são vários tipos, mas quando você tiver o tipo de lei, que vai dizer respeito à vontade popular, algo que afete diretamente as pessoas, você vai ter uma lei de responsabilidade da Câmara dos Deputados. Quando você tiver uma lei que vai dizer respeito à soberania, à estrutura estatal, por exemplo, divisão de royalties para os estados, ou estruturação estatal de comércio, vai ser pelo Senado Federal, porque esse debate as estruturas da soberania, povo e Estado. Mas, além disso, pela união de seus poderes, quando o Senado e a Câmara viram Megazord, eles formam o chamado Congresso Nacional. Ou seja, o que é Congresso Nacional? Congresso Nacional, meus caros, é a união dos deputados e dos senadores. Isso é o Congresso Nacional. Nossa, para que se une o povo e o Estado? Para definir estruturas de firmamento, qual seja Constituição. A responsabilidade constitucional é do Congresso Nacional, da união do povo e do Estado. Estão entendendo isso? Pessoal, eu não tenho muito interesse assim de ensinar vocês nesse momento a fazer conta de, por exemplo, proporção de votos, proporção de deputados. Não sei se é muito útil, mas não é tão difícil assim, né? Difícil é a eleição norte-americana para entender, né? Se vocês já foram ver como funcionam as eleições norte-americanas, não dá para entender nada. Não sei se vocês viram esses últimos dias aí, a Lady Gaga está fazendo campanha para que as pessoas entendam o que é votar, porque tem gente que tá votando em lugar que não é de voto. Porque a votação dos Estados Unidos dura muito tempo, não dura um dia só igual a nossa. Então tem gente que tá passando na rua e o cara fala aqui, vem votar aqui. Mas é só para tirar o voto da pessoa porque aquele lugar não é um lugar de voto. Olha as loucuras que é os Estados Unidos. Tem gente sofrendo golpe do voto para poder tirar voto de alguém. Essas são as eleições americanas, né? E depois o pessoal fala que a nossa é desorganizada. Nossa é bem tranquila de aprender. Em uma tarde você aprende as proporções eleitorais brasileiras. Não é tão difícil, não. Qualquer livro. Eu acho que vocês me pediram hoje no grupo material para fazer o trabalho, né? Eu acabei esquecendo de mandar para vocês. Vou mandar.
Tem muito... Esse trabalho, pessoal, já aproveitando isso, esse trabalho eu acho que é bem fácil, tá? Não é um trabalho muito difícil, não. Porque é um trabalho bem doutrinário. Por quê? Aquela parte que eu pedi para vocês pesquisarem é uma parte que a gente não vai ter tempo de estudar nesse bimestre. Então é bem representação. Então é um trabalho que você encontra em doutrina. Eu até passei, já fiz um levantamento aqui para vocês. Eu levantei alguns livros que tem na biblioteca da Saraiva, ali no AVA, que vocês conseguem usar. São livros de constitucional, ali vai estar tudo lá. Daí eu juntei os textos extras, para quem quiser ir um pouco mais fundo também, mas é um trabalho bem simples que está dentro de doutrina, você consegue fazer. Mas eu peço para vocês fazerem seriamente para aprender, porque é uma matéria que a gente não vai conseguir ter em aula, né? Então é importante vocês verem. Mas não vai ser só não deixe para a última hora, tá? Já vão fazendo aí, a gente tem mais um mês ainda de aula. Tem que falar de todos aqueles. Mas não é tão difícil, não. Pode ser bem objetivo sobre a explicação daqueles temas. Pode ser bem objetivo. Bem, então, na aula de hoje, nós entendemos que nós temos um modelo representativo legislativo bicameral. Né? Nós temos Senado e Câmara dos Deputados. E ainda a gente tem a união da bicameralidade no Congresso Nacional. É isso por hoje. Hoje é isso que teremos. Vamos terminar, porque já está ventando aqui em casa, daqui a pouco cai a energia. Né? Tá complicado. Mais alguma questão, mais alguma pergunta? Então encerramos por hoje. Qualquer coisa estou à disposição. Vou tentar já mandar para vocês aqui no WhatsApp agora mesmo o conteúdo. E acho que até a madrugada aí saem para vocês as notas de vocês já. Então se mantenham acordados a noite inteira aí, dando F5 no boletim. Né? Que uma hora sai. Boa noite a todos.